Oi gente, como vocês estão? Se vocês não me conhecem, o meu nome é Haruyuki, tenho 26 anos e moro em Tóquio. Muita gente vem me pedindo, falando: Haru, quando você vai mostrar a cidade pra gente? E como a gente tava numa situação não muito favorável nos últimos tempos, eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, mas depois que deu uma melhorada agora nesses últimos meses, falei, bom, vamos explorar Tóquio. E hoje trago aqui pra vocês um vídeo explorando os meus spots favoritos dessa cidade. E além disso, também vou mostrar pra vocês como a gente aqui no Japão tá se prevenindo contra o corona e também como a gente tá lidando com tudo isso novo no mundo. E espero que vocês gostem. Não vou pedir pra vocês se inscreverem no canal agora, se você chegou agora no caso, porque esse canal é um canal livre. Então, se você chegou agora pelos recomendados, não se preocupe. Espero eu que até o final do vídeo consiga ganhar seu coração. E se eu não conseguir ganhar, também tá tudo bem. É um canal livre, eu já disse pra vocês. E eu espero que vocês gostem. E vamos começar pelo bairro Fashion, Shimokitazawa, que é o meu bairro favorito pra comprar roupas aqui em Tóquio. Let's go, baby! Gente, eu acabei de lembrar de uma coisa muito importante, que é, pra ir pra todos os lugares eu tive que utilizar o transporte público, e pra isso eu usei aplicativos pra ver o horário que o trem tava mais lotado ou mais vazio. Por exemplo, se você for usar o Google Maps, aparece no horário do trem se vai ter muita gente ou pouca gente, e isso é uma coisa que já deixa você um pouco mais seguro na hora de planejar a sua viagem e tudo mais. Todo mundo no trem precisa usar máscara. Dentro do trem, todas as janelas estão abertas para poder ventilar melhor o lugar e você se sentir um pouco mais seguro em relação a isso. Também é um costume daqui as pessoas não conversarem no trem. Então assim, você entra no trem, você fica em silêncio para manter a paz e não incomodar ninguém lá dentro, né? Ou seja, diquinha número 1, dá uma olhada no horário do trem pra você pegar o trem assim mais vazio. Dica número 2, mantenha o silêncio para a paz dos outros. Sem senso de estilo como sou, decidi ir pra um bairro fashion com esse lookinho inspirado em mim mesmo. Uma vibe meio pijama, sono, choro e gritaria. E quem amou? Shimokitazawa, ou também conhecido como apenas Shimokita, é um bairro famoso por conta das inúmeras lojas de segunda mão. Aqui você consegue encontrar desde lojas de roupa até mesmo brinquedos, decorações e disco de vinil. O que eu mais gosto dessa região é o fato das pessoas se expressarem da maneira delas e sempre assim de um jeito mais vintage por conta da atmosfera que Shimokita passa. É também muito popular entre os jovens, já que a moda brechó tá em alta nos últimos anos aqui no Japão. Se você busca se sentir nostálgico em um lugar com bastante gente jovem ao mesmo tempo, essa é a sua tribo. E esse é o primeiro brechó que encontrei. Na porta, como vocês podem ver, tem o álcool pra gente passar por conta da higienização. E é obrigatório você passar álcool antes de entrar. A maioria das lojas tem essa cortina de plástico que é pra prevenir contra as coisas que estão acontecendo no mundo. Outra coisa obrigatória nos comércios aqui é você entrar de máscara no lugar. Nessa loja específica, além de roupas, também tinham bottoms e decorações pra roupas e mochilas e afins. Além de roupas muito caras. $400, gente. $400. Essa loja não é pra mim. Vamos fingir que eu não entrei aqui. Eu tô procurando a saída, porque eu acho que eu não tenho muita condição financeira, sabe, pra bancar isso. Gente, essa daqui é uma outra loja que vende coisa usada, só que essa eu não vou entrar, porque essa daqui tem em qualquer lugar. No Japão inteiro é rede. É tipo o McDonald's, só que de loja de usado. Vende roupa, videogame, coisa de instrumentos musicais e afins. Ai, você não acredita, eu achei um brechó a céu aberto ali pra frente, uma feirinha, sabe? Depois. Vamos lá. Gente, olha que sorte, não sei se é porque hoje eu tô gravando vídeo, mas bem hoje em específico eles estão fazendo uma feirinha de rua aqui com roupas de brechó, roupas usadas, roupa, acessório, gravata, chapéu. 2.000 essas peças, ali tem por $50, 40. É meio caro. Eu acho tão bonito esses chapéuzinhos, mas eu não tenho coragem de usar, porque eu acho que em mim fica parecendo que eu tô com... Não cabe na minha cabeça é muito grande. Pior é que até o grande, assim, não cabe em mim, geralmente. Ó, esse daqui é grande, ó. Parece que eu sou um coco. Sei lá. Não, parece que eu tô com uma nave espacial. Amo. Olha, gente, tem álcool aqui pra você passar na sua mão antes de tocar nos objetos, se você quiser pegá-los, né, pra analisar. Aí você passa álcool na sua mão, você pega, depois você coloca aqui de volta. Eles deixam um potezinho pra você escolher o que você quiser, pra você fazer sua própria miçangueira, seu colar de miçanga. Amiga, eu achei que fosse doce real, porque eu sou míope, né? A hora que eu tava lá fora, eu vi esses negócios lá de fora. Eu fiquei, nossa, vende doce. Que delícia, né? Vende doce usado, gente. Um brechó que vende doce usado, vencido, que tudo. Pra fazer brinco. Isso me lembra Maíra Medeiros. Mano, é muita Maíra essas coisas, né? Nossa, dá uma foto bonita aqui, eu acho, hein? Se eu tivesse com um lookinho.
agora fiquem com o nosso cafezinho da manhã. O que você acha de a gente comer ali no Gozo? Eu gosto. Vamos agora tomar um cafezinho pra gente começar o dia bem. Nossa, é muito bom. É bom? Nossa, é muito bom, não tô nem mentindo. Eu geralmente tomo cold brew, que é o café feito gelado por várias horas. Mas é muito bom, né? Ele é meio suave, não é tão amargo, não é ácido. Ai, parecendo que eu sou expert em café, mas não sei de nada sobre café, eu só tomo café mesmo. E depois de botar o papo em dia com a minha amiga, decidi ir no banheiro antes da gente ir pro próximo lugar. Só pra testar, sabe? Eu gosto de sentar nos vasos de estabelecimentos pra saber se eles são confortáveis. Nesse aqui, como vocês podem ver, é um banheiro muito moderno, bem pequeno também. O teto é todo de gesso com luz e espelho redondo, uma coisa bem conceitual. E a privada, quando você chega perto dela, é uma mágica, ela abre e ainda por cima brilha. Gente, eu vou sentar na luz. Você já para pra pensar sobre isso? E é isso, gente. A gente encontrou aqui em Shimokitazawa uma lojinha que vende snacks, todos feitos com arroz e mais algumas outras coisas, mas não, vou pegar uma dessa. Já coletou dela. Isso daqui não mata a fome, isso dá mais fome, porque é muito salgado, dá sede e fome. Nossa, dá pra sentir o cheiro daqui de senbê normal, né? Tem gosto de senbê. Tem gosto de senbê normal, tô vendo pelo cheiro. Quem já comeu esse biscoito de arroz sabe que gosto tem. Vende a Liberdade. Mora em São Paulo, vai lá comprar. Mas tem gosto de senbê. Eu tenho tremedeira, ó, porque eu tomei café. Dá pra ver minha tremedeira? Eu particularmente gosto muito da parte da noite do bairro. Fica tudo muito brilhante, muito bonito. E muito fotogênico pra você fazer várias fotinhas pro seu Insta. A próxima parte que eu vou levar vocês agora de Tóquio não é tão fashionista como aqui, mas quem gosta de Japão antigo eu acho que vai se interessar muito, então continue no vídeo. Vamos lá. Asakusa é uma parte central de Tóquio, bem tradicional, conhecida por seus templos e comércio diferenciados. Aqui tem muita loja de souvenirs, muitos restaurantes veganos, se você, no caso, tem interesse. E é um dos lugares mais frequentados pelos turistas em época de temporada. Hoje eu vou mostrar pra vocês a área do templo Sensoji, que é um templo budista. E também um pouquinho da área de shopping, que a gente chama aqui de Nakamisedori. Que são todas essas lojas antigas que vendem desde comida até kimono. Vamos lá então, bora se aventurar! Eu preciso de um, gente. Agora a gente vai de tour e eu vou mostrar um pouco pra vocês lá dentro do Sensoji, que é um templo que tem aqui em Asakusa. É um dos templos mais famosos e mais antigos da região de Tóquio. Eu vou entrar aqui já, mas essa daqui é a entrada. Geralmente a galera vem aqui com kimono e começa a tirar fotos. Tem muito turista, mas nessa época do ano agora, por conta da situação que estamos, tem mais turista japonês. Esse daqui é a entrada do Kaminarimon, que é o nome desse portal, que significa Portão do Trovão, Portal do Trovão, algo do tipo. Eu não sei se com a câmera dá pra vocês perceberem o tamanho dele, mas ele é muito grande. Passando por ele já tem a entrada dessa rua que é lotada de shopping, ou seja, é um shopping a céu aberto e também um dos shoppings mais antigos de Tóquio. Essa lojinha aqui fora, olha, é uma lojinha de kimono e ela também tá com promoção daquele Go to Travel, que você consegue um desconto na hora de você fazer suas compras. O Japão agora tá meio que disponibilizando um dinheiro para as pessoas viajarem e fazer rodar o turismo aqui dentro. E isso meio que tá incentivando as pessoas a viajarem dentro do próprio Japão, ao invés de sair pra fora por conta da situação que estamos no mundo. Mas a situação no Japão tá muito mais estável, né, do que no Brasil, como acho que vocês devem perceber. Tem muita gente na rua, mas também não muita, porque se vocês viessem aqui em época normal, nessa época do ano, ia estar lotado, não ia dar nem pra andar às vezes. Então, tipo, tem bem menos turista que o normal, mas ainda assim tem bastante pessoa. Eu acho que vocês notaram que tem bastante gente de máscara, né? A maioria das pessoas estão de máscara. Só que isso não é uma coisa que veio por conta dessas últimas coisas que aconteceram no mundo. Inclusive, tipo, desde sempre que eu moro aqui, posto coisas no meu Instagram, muita gente vai perguntar: meu Deus, amigo, você está doente? E eu sempre tinha que falar: gente, eu não estou doente. Aqui no Japão as pessoas usam máscara desde sempre. Muito legal que aqui no Japão eles deixam as coisas sempre pra fora, olha. Pode ver que essa rua não é tão movimentada e mesmo assim o povo deixa as coisas aqui fora, ninguém liga, ninguém rouba. Tem loja, inclusive, aqui dentro
que eles deixam as coisas pra fora quando eles vão fechar a loja. Daí eles fecham a loja, vão embora e deixam umas coisas assim pra fora. E daí no outro dia eles voltam, abrem a loja e tá tudo lá. Nessa região aqui de Asakusa, por conta de ter muito turista durante o ano inteiro, eles são mais acostumados com o estrangeiro. Tem uma galera até que interage com a gente. Eu tava filmando ali atrás, o cara começou a fazer tchau. É o tipo de lugar que eu gosto de ir, sabe? Principalmente por eu ser estrangeiro e morar no Japão. Quando eu vou em lugar que as pessoas me recebem bem, eu fico muito feliz. Por mais que eles estejam fazendo, tipo, o mínimo, eu fico muito contente com isso. Tudo aqui nesse lugar é bem temático por conta... Eu acho que principalmente por conta de ser turístico. Porque não é muito lugar em Tóquio que tem essas coisas desse estilo, por exemplo. Olha, são máquinas de venda automática que são espalhadas pelo Japão inteiro, como vocês já puderam perceber em outros vlogs. Mas essas daqui, olha, elas parecem tipo um templo minúsculozinho. Eu acho tão fofa. Dá até vontade de comprar, né? Meu, tô muito chocado que a última vez que eu vim aqui tava lotado de gente e foi lá pra janeiro, se eu não me engano. Essa parte aqui ficava com muita gente. Isso daqui é conhecido como o grande incenso que tem no templo de Sensoji. E basicamente ele serve pra você vir aqui, tomar um banho de fumaça e diz que essas fumaças ajudam você a se curar mais rápido. Eu preciso de uma cura rapidamente aqui, sabe, pra minha conta bancária. Então eu vou tomar bastante banho aqui. A entrada da área principal do templo é bem ali. E depois de eu ter passado ali pra curar minhas feridas mais rápido, tem essa área aqui que chama Chozuya, que é onde tem essa água pra você, antes de entrar no templo, meio que se limpar e se purificar. Agora eu vou entrar aqui no templo pra orar pelos meus pedidos. Eu vou ter que colocar uma moedinha ali dentro. E daí eu bato minhas palminhas e peço alguma coisa. Eu vou pedir muita saúde, muito dinheiro, muita paz. Uma outra coisa que é uma grande atração em todo o templo japonês são os papeizinhos da sorte, sabe? Tem um álcool aqui pra gente passar antes de pegar o nosso papelzinho da sorte, né? Você só precisa colocar o dinheiro aqui e daí eu chacoalho isso. Aí sai um papelzinho. Daí nesse papelzinho tem um número. Eu abro a gavetinha e pego o primeiro que tiver. Eu só posso dizer pra vocês que o templo de Sensoji, ele é muito popular em sortes ruins, ou seja, sorte ruim é uma coisa estranha de dizer, né? Mas parece que a chance de você tirar a sorte ruim aqui no templo é bem maior do que você tirar uma sorte boa. Eu sabia que tinha alguma coisa dando errado. Graças a Deus que eu comprei os bagulhinhos lá dentro pra me dar sorte, porque deu má sorte. Não são todos os templos aqui no Japão, mas esse em específico tem a tradução do inglês para sua má sorte. Daí o que eu faço com isso? Quando você tira uma má sorte, você precisa enrolar essa má sorte e colocar no varalzinho que tem em frente. Apenas amarre a sua fortuna se caso for uma bad fortune, que no caso foi a minha. Logo em seguida fui no restaurante de ramen, porque eu tava varado de fome. E coincidentemente, ou não, ele fica na estação de Ueno, dentro da catraca das linhas da JR, que é uma das empresas de trem aqui de Tóquio. Então vamos comer agora para depois eu mostrar para vocês um pouco mais sobre Ueno. Eu não sei se é porque eu tô com fome, mas tá parecendo a melhor comida do mundo. Uma coisa muito interessante, eu acho, quando a galera vem pro Japão e vai em restaurante de ramen. No Brasil a gente tem o costume de comer sem fazer barulho, bem quietinho. Aqui no Japão as pessoas comem chupando, fazendo muito barulho. Uma coisa muito cultural daqui. Quando eu cheguei aqui eu achava muito estranho. Hoje em dia, não vou negar que também como chupando. O Ueno Park fica do lado da estação de Ueno e é onde você encontra vários museus. E também é famoso pelo zoológico de Ueno. E é por isso também que você vai se esbarrar em alguns objetos em formato de animais, como esse panda, que na verdade é uma caixa de correio. Como sempre, não pode faltar
templos. O Japão, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar templos e não é exceção para Ueno. Eu recomendo você vir para cá sozinho para poder aproveitar a paz que é andar sozinhos pelas árvores e ser vibes e natureza. Também para você tomar um cafezinho e até mesmo para você aproveitar a batalha sonora entre a natureza e a cidade que não para. Para trazer você mais perto disso, não vou adicionar nenhuma música e não vou falar também nada até a minutagem que vai estar na tela, para vocês aproveitarem um pouco mais a vibe natureza, Tóquio, Japão e um ASMR. Ueno é um dos meus lugares favoritos para vir, para poder refletir sobre a vida e encontrar respostas que eu ainda não sei. Mas, como eu já encontrei a minha resposta, eu vou levar vocês agora para o próximo lugar, que nada mais é do que a famosa Harajuku. Harajuku é conhecida pela cultura pop kawaii, um bairro dentro do distrito de Shibuya extremamente vibrante e colorido. Aqui é uma das áreas mais populares entre os jovens por ter muito entretenimento, como por exemplo restaurantes temáticos, cafés, lojas de roupa, estilo kawaii e muito restaurante. Se você busca cores, sabores novos, doces, principalmente doces, tem muito doce aqui, você precisa conhecer esse lugar. Gente, essa rua, em época normal, sabe, que o planeta estava totalmente saudável, não daria pra andar aqui esse horário, gente. São umas 6 horas da tarde agora. 6 horas da tarde andando aqui é quase impossível. Mesmo em dia de semana ia estar lotado de gente. Mas ainda assim, eu tô um pouco feliz, sabe, porque eu sinto que eu tô mais livre, consigo andar sem ficar me esbarrando nos outros. Também é uma das coisas que precisa ser feita aqui em Tóquio. Andando aqui, as pessoas precisam respeitar o social distancing. Mas enfim, nessas maquininhas, tem maquininhas também pra adultos, né? Não aqui fora desse lugar. Mas esses gachapon, que é o jeito que a gente chama essas máquinas aqui no Japão, elas são basicamente pra tudo, olha. Nossa, esse daqui você paga dinheiro pra conseguir dinheiro de volta. São moedas muito antigas. E daí aqui você paga $3 pra você conseguir uma moeda antiga. O japonês faz um dinheiro de uma maneira tão criativa que eu vou começar a vender também moeda. Gente, quem quiser, entre em contato comigo. Eu amo os gachapons, que são coisa totalmente aleatória. Esse daqui são uma coleção de pombas. Olha que rua bonitinha, iluminada que temos aqui. Tem umas lojas e uns restaurantes muito interessantes por aqui. Eu não sei se vocês conhecem também aqueles algodão doce muito famosos, gigantes, que no Brasil já tem também. Mas, se você não sabia, uma informação pra você aqui agora, esses algodão doces gigantes que parecem um chapéu coloridos, eles foram criados aqui no Japão por essa loja que tá ali na frente. Aqui é onde vende o algodão doce, só que tá fechado nesse horário. Gente, olha que lugar bonitinho. Só que tá fechado. Pra lá tem um restaurante que eu sempre quis vir, mas eu nunca tive autoestima o suficiente pra ir sozinho. Mas agora que eu tô numa vibe, uma pegada meio que viajando sozinho, tentando me autoconhecer, eu vou tentar um dia ali com vocês. Aguardem. Esse daqui é um dos 99 muito grandes que temos aqui no Japão, que é a Daiso. Muita gente conhece a Daiso, porque também tem no Brasil. Se você quiser comprar souvenir e lembrancinhas, eu recomendo vocês a comprarem no R$1,99 mesmo. E assim, lembrancinha pra ser um negócio do coração, não precisa ser caro. Mas se você quiser lembrancinha caro, daí você vem aqui, olha. Nesse lugar, na entrada do Takeshitadori, perto da estação, tem isto que está fechando agora, por conta do horário, eu acho, né? Mas se você viesse um pouquinho mais cedo, você conseguiria comprar umas lembrancinhas pra levar pro Brasil, pra sua família, por exemplo. Às vezes são as mesmas que vende ali na Daiso, só que por vender pra fora, eles cobram a mais. Ainda em Harajuku, você consegue ir facilmente no centro de Shibuya, que é um dos meus lugares favoritos de Tóquio. Eu vou levar vocês pra conhecer o Miyashita Park, que é uma área de lazer do lado da estação de Shibuya. Então, let's go! A nossa primeira parada foi no shopping do Miyashita Park. E logo na entrada você tinha que se higienizar com álcool pra poder entrar no shopping. E também tinha uma televisãozinha pra medir a nossa temperatura.
E eu estava feliz com a minha amiga, porque a gente estava indo direto pra praça de alimentação pra comer, porque a gente estava varado de fome. Como vocês podem ver, tava um pouco vazio ainda, era 11 da manhã. Todas as mesas têm divisão pra poder separar uma pessoa da outra. E também o distanciamento social. Felizmente, encontrei um lugar pra comer que chama Kuroobi, que é um restaurante de soba que tem opção vegana. Obrigado por ter vindo me ajudar a gravar, amiga. Não foi nada obrigatório, né? Não foi uma amizade tóxica. Não. Se você não viesse, eu nunca mais não iria falar com você. Não, você nunca disse isso. Nunca disse. Olha, gente, peguei meu negócio de comida. Primeiro o seu limão. Ai, ó, espreme assim. Parece uma salada, mas tem macarrão embaixo. E mistura com o macarrão embaixo, o macarrão tá quente. É só você fazer uma mistura olha. Talvez, aparentemente, não vai estar tão bonito, mas ele é uma delícia. Delícia! Eu tô muito feio quando eu como. É nada. Nossa, mas você parar pra pensar, eles fizeram uma guacamole aqui. É um super guacamole de macarrão. Porque tem abacate, aí tem cebola, tem um pouquinho de pimentão, tomate, limão. É, uma guacamole com saladas Japonesa. e cogumelos. É, Tem um molho show aí embaixo. eles misturaram um pouco do México com o Japão. E aí saiu esse soba aqui. É muito bom. É muito bom, né? Não me Na hora- gosto soba, parece macarrão. Quer dizer, soba é macarrão, mas é Na hora que diferente. você coloca na boca, você já sente um gostão, assim, muito bom. Meu Deus. Depois da gente ficar fofocando e comendo, enquanto a Prisa fica fazendo essas caretas, a gente foi pro parque, que fica no rooftop desse shopping. E vamos de tour então pelo parque, gente. Gente, chegamos aqui no Miyashita Park. Vamos fazer uma introdução então, gente. Temos aqui um mapa do lugar. Tem Tá muito vários intimado. andares, né? É um prédio com vários andares. Sim. Aí cada andar tem um negócio. Aí lá embaixo tem a praça de alimentação, no primeiro tem as lojas pra gente Shopping. visitar. Exato. E aqui é um parque, olha, tem... É área de lazer. É área de lazer. Temos aqui o mapa das coisas que tem nessa área. Tem a área sul e a área norte. Aqui pra esse lado tem um hotel, a galerinha do food truck, vibes. Ai, olha que legal. Aqui tem essa área aqui que ela tá toda pelada, vocês estão vendo? Tá pelada. Mas até não sei qual mês, que não sei qual vai ser, vai encher até lá em cima de trepadeira. E daí vai ficar tudo verde. Olha, começou a crescer por aqui. E daí vai subir tudo, até chegar lá em cima. Vai ficar lindo. É muito gostoso, né? Tem muita mãe que vem trazer os filhos. Sim. A galera vem trazer os cachorros. Depois de aproveitar o dia inteiro no parque com os meus amigos, a gente decidiu sair pra comer mais uma vez, porque saco vazio não para em pé. E a gente encontrou um restaurante vegano, que é um bar estilo japonês chamado Masaka. Ele fica dentro do Shopping Parco em Shibuya. E vamos encher a pança, gente. Na porta tem um álcoolzinho pra você passar na sua mão. Muito importante vocês se prevenirem antes de entrar nos restaurantes hoje em dia, né? No Brasil tem álcool nos restaurantes também. Parede aqui o menu. E é tudo escrito em inglês, né? Enfim, gente, olha, estamos aqui no restaurante. Curiosidade pra vocês, todo restaurante japonês Tem japonês. e comida. Depois disso, eles entregam isso daqui que eles chamam de oshibori. Aí o que acontece? O meu pai, toda vez que a gente vai nos lugares, ele passa isso no rosto mesmo. Ele limpa, assim, todas as impurezas. Ele faz skincare dele no restaurante. É a coisa mais nojenta do mundo. Mas agora não dá pra fazer essas coisas, pode né? guardar pra Que é usar no perigoso. banheiro também. Chegou a nossa bebida. Eu peguei um Jasmine High, que é uma bebida de jasmine com algum licor. São os pastéisinhos japoneses. No caso, esse daqui é Nepal e esse daqui é o chinês normal que a gente come no Japão. Tudo isso daqui é vegano. Que isso? Macarrão. Ai, o macarrãozinho do Tadakimasu. Ai, delícia. Amigo, é bom? Gostoso. Teoricamente, pra ser um macarrão com queijo. Nossa. Mas é vegano. Exato. Nossa. Muito bom. É bom? É bem temperado. Sério? Cara, vai provar o gyoza agora. Experimentar o chinês. Nossa, que delícia esse macarrão. Meu, tem gosto de queijo real isso, tô chocada. Por exemplo, restaurante vegano, eles se esforçam mais pra comida ficar com um tempero gostoso. Aham. Você vai em restaurante, tipo, normal, que é de carne, parece que as comidas têm sempre o mesmo gosto quando você vai nele. Que delícia. Esse daqui é de gengibre, esse é de limão, é da Prisa, né? Nossa, gente, Mas que podem bonito. experimentar. Amigo, prova o caraguê. Ai, tá quente.
Nossa, textura. Bom. Não é de jaca, é de soja. Esse aqui eu achei mais... Eu experimentei. Esse aqui eu achei o mais gostoso. Porque eu fiquei chocada. Gente, eu tô chocada com esse aqui. Porque ele tem muito gosto de queijo. É o tempero. E aí, gente, gostaram do passeio de hoje? Como vocês puderam ver, tem muitos lugares muito legais pra você visitar aqui em Tóquio, se prevenindo, obviamente. Então eu espero que vocês se divirtam, se vocês vierem pra cá, ou se vocês morarem aqui também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais tipo de conteúdo onde eu mostro a cidade pra vocês, ou o Japão mesmo, porque tem muito lugar pra mostrar aqui, deixa nos comentários, eu quero muito saber do feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram, gente? Eu não sei se vocês gostaram, porque assim, eu não tenho muita confiança no meu conteúdo. Mas se vocês gostaram, deixa aí um comentário pra aumentar o meu ego. Me conta aí também qual foi o lugar que você mais gostou, o lugar que você quer mais visitar no Japão, ou em Tóquio mesmo, dos lugares que eu mostrei. Então muito obrigado, um grande beijo, me siga nas outras redes sociais, estão todas aqui. Um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!